Nós vamos falar nessa noite sobre o que você vai fazer na hora que Deus colocar você numa posição e vier a adversidade. Porque eu creio que tudo seja realmente para Deus, sobre Deus, não é nada sobre a gente. Mas Ele nos posiciona, Ele nos coloca em lugares altos, lugares importantes, para que a obra dEle possa ser feita. Eu vim para cá com uma palavra, mas aí no meio do caminho Ele falou, essa não, vai para outra. Eu falei, tá bom, então eu vou para outra. A gente vai falar hoje sobre Esther. Hoje tem pessoas aqui, quem é que está, como fala, eles têm se formando aqui hoje à noite no Mulher Única? Levanta a mão, levanta a mão. Todas nós somos mulher única, né? Todas nós somos feitas especiais e diferentes. Todas nós temos uma essência que é importante. E Deus, quando fez a mulher, Ele fez completamente diferente. Completamente cheia de muito mais coisas do que o homem. E Ele colocou tudo isso na nossa alma. Nós temos sentidos, assim, que a pessoa fala, a mulher tem o sexto sentido. A mulher tem uma intuição que vem de Deus, que se você souber usar ela, você faz coisas tremendas. Quando Ele falou assim, não é bom que o homem fique só. Ele fez Adão e falou, caramba, não tá legal, não vou precisar de arrumar para ele uma auxiliadora. Uma pessoa que esteja ali para ajudar ele em tudo que ele precisar. Aquela que vai ser a muralha dele. Aquela que vai se levantar e defender ele quando ele precisar. Porque como nós somos vulneráveis, os homens também são vulneráveis. E eles precisam de mulheres sábias ao lado dele, que levantem. Nós precisamos levantar os nossos maridos, colocar eles no local onde eles pertencem. Quantos de vocês acreditam nisso nessa noite? Então, a gente vai falar de Esther. Esther foi criada pelo primo dela, chamado Mardoqueu. Ela estava numa terra, foram para lá em cativeiro, e ninguém sabia que ela era do povo de Israel. E viveram lá, e o primo criou nos caminhos do Senhor, eu creio, porque ele conhecia as leis. E como ela foi criada ali, ele teve que ensinar para ela as leis também. E as promessas de Deus para a vida dela. E ela morava num local onde o rei teve que mandar a rainha dele embora, a rainha Vasti. Quantos aqui conhecem a história de Esther? Todas vocês, né? Porque acho que é uma das mais faladas, que a gente prega muito sobre ela. Mas eu queria dar uns pontos importantes, interessantes para mim, porque eu prego para mim, o que me edifica, eu gosto de edificar as pessoas também. E Esther foi criada ali pelo primo dela, Mardoqueu, e o rei deu ruim com a rainha Vasti, porque ela não queria obedecer, e ele foi instruído, manda ela para fora, porque se ela fez isso, ela vai fazer pior. Eu acho que passou na cabeça dele. Então manda para fora, vamos escolher outra. Esther estava ali, devia ser uma das mulheres mais lindas também do reino, porque ela foi escolhida. Coitado, eu fico pensando nessa história, eu pensei, coitado dos outros homens, né? Porque as bonitonas foram tudo pro palácio, para servir o rei. Mas uma coisa interessante, quando ela foi escolhida, ela entendeu que a pessoa que criou ela sabia de muita coisa que ela não sabia. E ela foi inteligente. E quando ela foi escolhida para ir para o palácio, ela não deixou de escutar ao seu primo. Ela não deixou de escutar tudo que ele tinha para falar para ela, para ajudá-la e orientá-la. Porque ele sabia que quando ela foi escolhida, ela tinha um propósito naquele lugar. Você imagina de milhares de mulheres, ela ser escolhida, ir para o palácio, se deixar ser tratada por 6 meses, preparada para entrar na presença do rei. Quantas de nós vimos a igreja, conhecemos ao Senhor, aceitamos a Ele, mas a gente não se deixa ser preparada. A gente não se deixa ser preparada para a gente ter o nosso encontro com o nosso rei. Porque existe um encontro com Ele, que quando você passa por Ele, você nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais você vai ser a mesma. Então Esther foi ser preparada para poder encontrar, porque todas elas iam ter uma noite com Ele.
E neste processo, ela entendeu que existiam coisas que ela precisava seguir. Porque ela sabia que a partir do momento em que ela foi escolhida, ela sabia que não tinha sido ela, tinha sido Deus. E Deus tinha um propósito para a vida dela. Então a gente tem que entender que quando Deus nos escolhe, quando Ele nos posiciona e nos coloca num local, que seja no seu trabalho, que seja aonde for que você sentir que Deus colocou você ali, você sempre vai ter que lembrar e falar isso aqui, ó. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus. É tudo sobre o que Ele tem para fazer através da sua vida e do que Ele tem colocado em você. É por isso que o tempo de preparação é muito importante. Muitas pessoas, a partir do momento que vão sendo preparadas, elas começam a pensar assim, isso aqui está muito bom. Eu tô gostando disso aqui. Deus está me colocando num local bonito, num local especial. Mas quando chega a hora H, ou a hora certa de ser usada, ela fala, não, eu não quero. Eu vou ficar na posição que eu estou, porque senão eu perco essa posição. E foi isso que aconteceu. Quando Esther estava lá, ela foi ter a noite dela com o rei. E a Bíblia fala que quando você tinha sua noite com o rei, você não podia mais voltar para a casa onde você vivia, porque agora você já era concubina dele. Então, quando a gente tem um momento, a nossa noite com o nosso Senhor, quando a gente tem aquele encontro, quem é que já teve aquele encontro? Que você não conseguia parar de chorar, de amor. É um amor que transborda a nossa vida e transforma a gente de uma maneira que a gente nunca mais pode voltar a ser virgem na presença dele. Os nossos olhos se abrem e o nosso entendimento se abre para as coisas profundas, para a intimidade do Senhor. E nunca mais você pode ser uma virgem na presença do Senhor, porque você passou para aquela fase de intimidade com o seu Senhor. E muita gente, depois que passa para essa fase de intimidade, ainda quer voltar. Você não pode mais voltar. O compromisso e o amor que Ele derramou sobre a sua vida agora é para você ir para frente. É para você dar isso para outras pessoas, para você contagiar outras mulheres. E Esther nunca deixou de escutar os conselhos que o primo dela tinha. E ele ficava ao redor, escutando tudo. Quer dizer, uma vez ele estava na porta do palácio, escutou que alguém queria matar o rei, ele correu lá, avisou ela, e ela foi lá, falou para o rei, e as pessoas foram mortas. Por quê? Porque queriam fazer alguma coisa contra o rei. E quando chegou o tempo mais importante, que o rei colocou uma pessoa para ajudar ele a governar, essa pessoa achou que essa posição dele era muito importante, e eu acho que ele estava se achando mesmo era como o rei. Se ele continuasse desse jeito, ele ia acabar fazendo alguma coisa para tirar o reinado. Porque dá poder para a pessoa e você vai ver qual é o caráter dela. O que você vai fazer quando Deus der poder na sua mão? Como você vai se posicionar quando você tiver poder na mão? Você vai ter que sempre se lembrar, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Porque se eu não me posicionar, Esther estava ali, foi escolhida rainha, e o tio dela, por amar a Deus e por estar cuidando do rei também, porque ele estava por ali para escutar tudo o que acontecia, para ele poder ir lá e avisar para ela, para que ela pudesse ajudar. Ela estava sendo a auxiliadora do marido dela. E até então ele não sabia quem ela era. E pela raiva, muitas pessoas que não amam a Deus vão tentar contra a sua vida, porque vão ver a luz de Cristo em você. Eles vão ver que você é especial, que você tem a luz do Senhor e que Ele abre portas para você. E isso traz para outras pessoas inveja, traz para outras pessoas raiva, traz para outras pessoas vontade de eliminar você. Eu já vi gente falando assim, vocês também já devem ter escutado. Alguém falando contra outra pessoa. Por quê? Por causa da raiva, por causa da inveja, por causa de saber que Deus está na vida daquela pessoa. E muitas vezes eles não sabem que é por isso. Porque trevas
não combina com a luz. Então, quando a luz de Deus está brilhando e existe alguém que é da treva, ela não consegue entender o que é aquilo e ela vai tentar atacar. Ela vai tentar destruir. Muitas vezes porque ela não tem. Por isso nós temos que orar. Temos que amar. Temos que tentar alcançar as pessoas. Porque as trevas tomam conta do coração. E Deus coloca a gente em posição que a gente pode fazer isso. É só a gente entender que não é nada sobre mim. É tudo sobre Ele. Quando Mordecai em inglês, Mardoqueu descobriu que essa pessoa que tinha sido colocada em poder estava com raiva dele, porque ele não se prostrou. Ele queria que todo mundo do reino inteiro se prostrasse. Ele falou, eu não me prostro a você. Eu vou mandar matar. Já que ele é israelita, eu vou mandar matar. Vou mandar exterminar todo mundo. Eu vou conseguir um decreto, que vocês já sabem a história, e eu vou exterminar. Só que mal ele sabia que Deus já tinha posicionado você, todas vocês, em lugar específico, para que a palavra dele, para que o povo dele, para que a vida de Cristo pudesse ser espalhada por esse mundo afora. E pela obediência de Esther, ela ouviu o tio, mas ela teve medo. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa vida, quando Deus posiciona a gente, e a gente vê o inimigo atacando, a nossa primeira tendência é ter medo. É recuar. É colocar um pé para trás e falar assim, não vou, porque se eu for eu vou morrer. Se eu for, ele vai tirar a minha vida. E naquele momento, a gente tem que entender que aquele que foi fiel para colocar você ali, ele vai levar você até o fim. É só você confiar no Senhor. A gente tem muita tendência, às vezes, de confiar em umas áreas, mas nas outras a gente ainda segura elas na nossa mão. A gente tem que entregar. Porque o que Deus coloca na sua mão para fazer, tem que ser feito até o final. E muitas vezes você não vai saber o que é. Ele vai colocar você em posição e você não vai saber, o que eu estou fazendo aqui? E ao longo do caminho, ele vai te mostrando. Então, ao longo do caminho, a gente tem que estar preparado para escutar todas as instruções que ele tem na nossa vida. Ao longo do caminho, não desista antes da hora. Se você não está vendo, confie no Senhor. Se você não está conseguindo entender, peça a Ele para te mostrar. Porque ao longo do caminho, Ele vai fazer você chegar lá e ter vitória. Quando Esther teve medo, ela falou, meu Deus, se eu chegar para ele não me chamou. Geralmente ele me chama. Já tem quase um mês que eu não vou na presença dele. Oi, mas minha filha, deixa eu te falar um negócio. Se você não chegar para ele e tentar, você acha que você também vai ser salva? Porque o decreto é para eliminar todos nós. Então, ou você se posiciona, ou você entra naquilo que Deus deu, clama a Ele, ou você também vai morrer. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca a gente numa posição, não é sobre a gente, é sobre Ele. Quando Ele coloca você em lugares altos, em lugares específicos, é para você fazer o que Ele tem para a sua vida. Queria eu ver o nosso país cheio de pessoas tementes ao Senhor nas posições altas. Cheio de pessoas tementes ao Senhor nas maiores posições que possam ter nesse país, porque esse país seria diferente. E se as pessoas segurassem o rojão e não dessem para trás com medo da morte, esse país seria um país diferente. Mas Deus é misericordioso e Ele vai usando quem está disposto, Ele vai usando quem está dando para Ele a capacidade para que Ele trabalhe na vida dele. E nós mulheres temos um poder muito, mas muito forte. Nós temos um poder de persuasão que os homens não têm às vezes. E a gente às vezes não sabe usar isso, a gente às vezes usa isso para os motivos errados. Para situações erradas.
Quando nós deveríamos canalizar isso como mulheres de Deus, para que Ele possa usar toda a nossa persuasão, todo o nosso charme, toda a nossa alegria, para que a gente possa mudar coisas no reino, coisas no nosso país, coisas na nossa casa, coisas na nossa família, situações. O nosso poder de persuasão, ele tem que vir para ser transformador. Nós somos princesas, mas com coração de leoa, mas somos princesas. Então nós temos que saber usar esse poder de princesa para mudar coisas com a nossa persuasão de leoa. Tudo pode ser feito com a delicadeza que Deus colocou na nossa vida. O que Esther fez? Meu Deus, o que eu vou fazer? Fala lá para o meu primo então, que é para ele colocar todo mundo em jejum. E as minhas servas também, todos os animais. 3 dias que a gente vai jejuar. Sabe por quê? Vão chegar momentos na sua vida que você não vai saber o que fazer. Você não vai saber como agir. Aí você tem que se dobrar mesmo. Você tem que cair de joelhos. Você tem que jejuar. Você tem que orar e você tem que pedir a Deus qual é o escape. Porque Deus, se o Senhor me colocou aqui, o Senhor vai me dar a direção. Quantas de nós não conseguimos fazer porque a gente se apavora e a gente não consegue olhar para a única resposta, que é Jesus. A única resposta para todas as situações da nossa vida. No nosso casamento, com os filhos, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos na igreja. Porque a igreja, sim, nós somos cristãs, nós amamos a Deus, mas nós somos humanas. E cada uma com o seu temperamento e cada uma com o seu caráter. Aí você coloca todo mundo num caldeirão e derrete todo mundo ali, entendeu? E fica todo mundo junto. Junto, misturado, como falam. E aí, como é que você lida? Como tem sido o seu comportamento com a sua irmã na igreja? Como tem sido? Como tem sido a sua atitude com a pessoa na igreja? Você tem, como diz, estimate, você tem elevado a sua irmã? Você tem colocado ela, sabe, mais alto, mais importante? Tem dado a ela a oportunidade? Tem dado a ela a frente? Ou tem sido tudo só sobre você? Porque se Esther não tivesse falado nada, era tudo sobre ela. Como diz o mundo, que se exploda todo mundo. Eu já estou dentro do meu castelão, do meu palácio. Entendeu? Vai morrer todo mundo, mas eu vou ser salva. Não. Ela não teria entendido qual era o chamado dela, qual era o propósito, que era salvar o povo. Da onde viria o nosso Salvador. Guardar a semente. Ela estava guardando a semente. Ela foi escolhida para guardar a semente. Porque mais tarde Jesus nasceria para salvar a humanidade. E se ela não tivesse posicionado, o povo teria sido exterminado. E Jesus não teria vindo pela raiz de Davi. Então, muitas vezes, Deus coloca situações na nossa vida que só depende da gente. Tem você se posicionado no tempo da aflição? Tem você se levantado como uma guerreira de oração? E colocado aos pés do Senhor e falado: Senhor, é tu mesmo. Porque foi o Senhor que me colocou aqui. Tem você se levantado e buscado dEle a solução, porque Ele dá a solução quando a gente pede. Talvez não seja da maneira que você esteja pensando. Talvez não seja do jeito que você acha que tenha que ser. Porque Deus não trabalha mediante as nossas vontades, os nossos quereres, nossa vontade. Ele trabalha mediante a vontade dEle e o que Ele tem para essa terra. Ele não faz filhos ou filhas mimadas. Ele faz filhos ou filhas que obedecem a Ele para que a visão que Ele tem seja cumprida nesse lugar.
É igual uma igreja. Tem você se unido com a pastora dessa igreja para levantar esse reino? Tem você se unido a ela? Tem você feito o que Deus colocou você para fazer aqui? Tem você realmente apoiado essa igreja? Eu quero ver o dia que essa igreja aqui vai estar lotada de mulheres lá fora, a gente esperando. Gente, mulheres esperando, mulheres que têm ouvido o que Deus tem feito aqui, através dos pastores dessa igreja, através dos líderes que Deus tem apontado através deles. Porque com eles, com a pastora Elisa, existem várias outras mulheres que foram apontadas para poder trabalhar e levar essa obra para frente. Elas têm entendido o propósito e têm se posicionado. Agora, tem vocês se posicionado para ajudar? Para unir forças? Eu creio que tem, né? Porque vocês estão aqui para ajudar, vocês estão aqui para apoiar. E através de vocês, mais uma vai vir, mais outra, através daquela que virá, mais outra virá, porque é igual um efeito dominó. Quando a gente abre o coração para dar amor, ele só vai multiplicando. Que vocês possam se unir a cada vez mais. E entender o que Deus tem para vocês. Se unam. Entendam qual é o propósito e a visão de Deus para essa igreja. E vão atrás. Garra nos braços dos pastores. E fortaleçam essa obra. Porque o que Deus tem aqui nessa cidade é muito grande através dessa igreja. Muito grande. A promessa é muito grande. É transformadora. É transformação da cidade. Mas a gente tem que entender que quando Deus der uma direção, a gente tem que seguir ela. Então, quando Deus falar, cai no jejum de 3 dias. Você, sua casa, sua família, seus animais, que Ele vai dar a resposta. E através disso, com toda a meiguice de Esther, ela conseguiu, ela foi, depois dos 3 dias de... Que a gente tem que saber o que a gente faz também, se posicionar. Depois dos 3 dias de jejum, ela foi, eu vou caminhando aqui, no jardim, na corte, perto da janela do rei, que ele vai me ver. Olha, e o rei viu e falou, Esther, minha querida, eu imagino que ele deve ter sido todo meio, que ele falou para ela assim, o que você quer? Eu te dou até metade do reino. Meu Deus, ele era apaixonado nela. Até metade desse reino, minha filha, o que você quer? Eu só não quero ver você com essa carinha triste. Eu estou imaginando ele falando, né? Ainda, querida, não faz assim. Por quê? Porque ela sabia o poder da feminilidade. O poder da mulher que está ali, com os olhos de amor, de carinho. Ela sabia quem ela era, mas ela não usurpava o que tinha sido colocado na frente dela. Ela sabia que ela era rainha, mas ela sabia que ela não poderia passar por cima do cabeça, que era o rei. Então ela tinha que persuadir ele em Deus, para que ele pudesse escutá-la, para ela contar para ele o que estava acontecendo. E através disso, ela conseguiu que o povo fosse salvo, lutasse, na verdade, porque o decreto depois de feito, para que fosse todo mundo exterminado, não poderia voltar atrás, mas ele falou, mas eu escrevo um outro, que vocês podem lutar pela vida de vocês. E essa é a chamada festa do Purim, em Israel, que o povo teve a chance de lutar pela própria vida. E assim, a semente de Davi e Jesus Cristo, que nasceu anos mais tarde, pôde vir ao mundo para que nós, eu, você, todas nós pudéssemos ser salvas. Através de um ato, de uma obediência. E de entender que todas nós temos um Mardoqueu na nossa vida. Que prepara a gente, que ajuda a gente. E quando chegar a posicionamento, não abandone o Mardoqueu. Porque ele pode não ser um ancião ou uma anciã, mas são pessoas experientes que Deus colocou na sua vida para guiar vocês. Porque quando vocês entrarem no caminho que Deus direcionou, eles vão estar ali para dar suporte para vocês. Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E a gente precisa que as pessoas
foram apontadas por Deus na nossa vida, estejam conosco, nos ajudando. Se ele não tivesse falado para ela, ela ia ficar quietinha. Mas ele falou: minha filha, com todo o amor do mundo, você vai morrer também. Então nós precisamos dos Mardoqueus na nossa vida, que nos ajudem a tomar decisões, às vezes, quando nós não soubermos o que fazer, para que o nosso destino seja cumprido e que a gente chegue na posição que Deus tem para nós por causa dele e sobre ele. Deus quer usar todas vocês, a começar pela nossa casa, pelos nossos maridos, para quem é casada, pelos filhos, para quem tem filhos. Deus colocou você como a rainha da sua casa. Tem você pedido a Deus o direcionamento? Tem você chegado ao Senhor como o Senhor da sua vida e pedido a Ele direcionamento em como lidar com o seu marido, em como lidar com o seu reino, o seu castelo, onde os seus filhos e o seu esposo estão? Tem você pedido? Que a Bíblia fala assim, que a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola destrói. Destrói como, pastora? Destrói com as atitudes, destrói com a língua, destrói com reações destemperadas. Tem você pedido a Deus conselho e direcionamento em como lidar com a sua família? Tem você sido uma mulher sábia, que edifica o seu lar, que usa da sua princesice, mas persuadida por um poder incrível que Deus colocou na sua vida, para ajudar o seu marido, para levantar ele? Que Deus possa trabalhar na vida de todos nós. E quando eu falo de todos nós, eu me incluo, porque eu também sou mulher, eu também sou esposa. Que Deus possa trabalhar na nossa vida e nos ajudar a crescer a cada dia mais. Que nós possamos ser a esposa perfeita que Deus colocou para nós sermos. A mulher forte, mas delicada. Forte, que segura, mas delicada porque ama. Que dá um sorriso para o marido quando ele chega em casa, mesmo estando cansada. Que pergunta como foi o dia dele e deixa ele falar. Às vezes ele vai começar a falar e a gente... deixa ele falar. Escuta. Dá para ele 10, 15 minutos do seu ouvido. E você vai ver que ele é um outro homem.